Estão enxergando aí? Vamos. Beleza. Tá, e aí, pessoal? Muito bom estar aqui, obrigado pelo convite. Meu nome é Lucas Fialho Zavak. Deixa eu trocar, eu tenho tipo uns slidezinhos pra gente começar a apresentar e eu não me perder. Então vamos ver. Tá? Então, meu nome é Lucas Fialho Zavak. Eu sou formado em Ciências da Computação na URGS e sou membro do Hackerspace Math Hackers. E é daí que eu conheço o Wagner, daí que a gente já se conhece há bastante tempo e daí que veio o convite, né? Eu me interesso muito pela questão do software livre, eu já programo há bastante tempo e agora com esse período da pandemia, eu e o pessoal do Math Hackers lá, a gente está tentando fazer a maioria dos nossos eventos pela internet, né, à distância. Então, esse é mais um dos eventos que a gente está tentando propor e é um evento em que eu vou tentar mostrar um projetinho simples, assim, que foi baseado numa coisa que eu fiz recentemente, foi tipo um freela que eu fiz, que é um projetinho de como fazer uma aplicação simples de uma página só, que se comunica com um servidor usando WebSockets, para tu criar uma aplicação interativa, assim, que pode unir vários usuários usando só uma página de browser sem mais nenhuma outra tecnologia. E daí, se vocês quiserem seguir, ver as outras coisas que eu faço que tem a ver com programação, tem um pouco de coisa de música que eu faço e também coisas relacionadas com videogame, tem o meu canal do Twitch ali. Se vocês quiserem ver as atividades do grupo Math Hackers, que eu não super expliquei o que é, eu acho que eu vou explicar mais pro final, que é um hackerspace aqui em Porto Alegre. Vocês podem acessar nesse endereço. E se vocês quiserem falar com o grupo do Math Hackers lá, entrar e participar da discussão que a gente tem o grupo do Telegram ali. E esse grupo tem umas 200 e poucas pessoas, a maioria de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, que se interessam pelos assuntos de tecnologia e tal. E vocês são sempre bem-vindos para entrar lá no grupo. Tá, enfim. Sobre essa palestra especificamente, tá? Quais são os objetivos? Eu vou dar uma introdução do que é o Node.js para vocês. Eu vou dar uma introdução sobre o que é o WebSockets, uma coisa bem rápida. E daí eu vou criar um exemplo super simples de como é que funcionaria uma aplicação assim. E vai ser uma aplicação de chat. Da outra vez que eu fiz uma palestrinha muito parecida com essa antes. Da outra vez que eu fiz, eu tentei fazer uma aplicação um pouco mais complexa e não tive tanto sucesso, principalmente em pouco tempo. Que eu vou tentar apresentar em uns 50 minutinhos para vocês e deixar para perguntas. Embora vocês possam perguntar a qualquer hora também. Mas eu vou criar essa aplicação simples de chat e daí depois, se sobrar um tempinho, que eu meio que duvido porque é bastante coisa para fazer, eu tenho uma aplicação que é tipo um joguinho e daí eu vou mostrar como é que a gente poderia tentar aplicar isso numa aplicaçãozinha um pouco mais complexa. Embora, baseado nos exemplos que eu vou dar aqui, vocês também consigam fazer isso aí nas suas casas, tá? Então, beleza. Eu vou explicar o que é o Node.js tem pessoas que nunca ouviram falar ou nunca trabalharam com isso muito a fundo. Basicamente, o Node.js é uma implementação de servidor do JavaScript, né? Então, isso é basicamente a engine, ou sei lá, o runtime que a gente chama de JavaScript do Chrome, que é open source. E daí foi feita uma adaptação para que ele rodasse no servidor. Então, ele é basicamente uma versão de servidor do JavaScript. Ele roda um conjunto, assim, JavaScript um pouco diferente do conjunto do browser. Mas, então, basicamente, a gente pode rodar em servidor, código JavaScript. E é bem interessante porque o JavaScript começou como uma linguagem meio do demônio, assim, que era meio que um monte de gambiarra junta, que acabava sendo usada para criar páginas com responsividade, com interatividade e tal. Mas ela é a linguagem mais famosa, acho, do mundo hoje. Se não é a mais famosa, é muito popular exatamente por rodar dentro de todos os browsers, né? Então, quando a gente transpõe isso para o server, a gente ganha muitas bibliotecas e uma comunidade de desenvolvedores muito grande. E usando o paradigma interessante que eles têm, que é o paradigma de callbacks e de programação assíncrona,
que a gente não vai, tipo, explorar muito isso nessa palestra, mas é uma coisa bem interessante. Isso se adapta bem a alguns tipos de aplicação no servidor que a gente tem, que é basicamente esse tipo de aplicação que a gente vai fazer hoje, que basicamente uma coisa que espera eventos acontecer, que no caso é tipo assim, um cliente mandou uma mensagem e dispara eventos, que é tipo, manda essas mensagens para esses clientes. Esse tipo de aplicação que roda sem, assim, multiprocessamento, porque é basicamente uma fila de eventos que tu está processando e depois uma fila de saídas, é uma coisa bem adaptada ao Node.js, e é por isso que eu gosto dela para fazer esse tipo de aplicação, e também porque para usar tecnologias web e tal, JavaScript é uma linguagem bem interessante. Mas, enfim, essa é a minha introdução de Node.js. E WebSockets, para quem talvez não tenha ouvido falar do termo, é basicamente que nem sockets, que é uma conexão entre dois computadores, ou entre o mesmo computador, basicamente entre duas portas, né, de computadores, em que essa conexão se mantém ativa e a gente pode trocar mensagens entre elas. E isso, a palavra web ali, é basicamente porque o browser vai estar implementando isso, né? O navegador vai estar implementando isso com o servidor ou com outro navegador, e isso em oposição ao protocolo HTTP, que os browsers geralmente falam, que é um protocolo que ele não é permanente a conexão, né? O HTTP funciona tipo, o navegador pede uma informação pro server, o server manda essa informação, fecha a conexão. Então, salvo alguns outros protocolos implementados em cima do HTTP, o HTTP não tem uma conexão permanente, né? Então é exatamente por isso que a gente vai usar o WebSockets para fazer esse tipo de aplicação, porque ele vai manter uma conexão permanente. Antes da gente ter esse tipo de tecnologia, a gente teria que usar algumas gambiarras, tipo, por exemplo, fazer um código que ficava sempre perguntando pro servidor, tem alguma atualização, ou tipo, aconteceu alguma coisa aí. Nesse caso, a gente vai ter uma conexão sempre aberta em que o cliente pode avisar o servidor e o servidor pode avisar o cliente a qualquer momento. Só depende da lógica interna do código que tu vai estar usando, tá? E daí, então, na implementação que eu vou usar, esse slide aqui é basicamente uma referência pro que eu vou programar, tá? Porque o que eu vou fazer, então, é criar uma página, primeiro uma página HTML, onde ela vai implementar WebSockets. E isso é uma implementação que todos os browsers modernos têm. Não precisa instalar nenhuma biblioteca, nem nada, isso já vem dentro do padrão do HTML5. Não sei se tecnicamente é HTML5, mas a maioria dos browsers modernos já implementam isso. E basicamente são essas funcionalidades aqui que a gente vai estar usando. E eu vou criar então uma página de exemplo em que a gente vai criar isso. E daí depois que a gente tiver essa página de exemplo, nós vamos criar um servidor que vai estar recebendo essas mensagens. E daí depois que a gente tiver isso, eu vou mostrar para vocês a aplicação de chat que a gente vai fazer. Depois que essa aplicação estiver pronta, nós vamos discutir ela um pouco, explicar um pouco. E se tiver uns 20 minutos sobrando depois de eu fazer isso, nós vamos tentar fazer o joguinho, né? Mas daí o joguinho é a promessa que provavelmente eu não vou cumprir, já vou deixar avisado aqui. Beleza, deixa eu organizar minha tela aqui. Tá, então, na realidade o que eu vou mostrar o que eu vou fazer antes, que eu acho que é uma boa aqui. Deixa eu falar, CD Live Sockets. Eu tenho um exemplo aqui que se chama Chat Example, tá? E eu só vou rodar... Vamos rodar esse exemplo aqui no Node. E eu quero mostrar para vocês mais ou menos qual é o resultado que a gente vai querer com esse exemplo aqui. Tá? Então vamos ver, localhost. Eu tenho esse exemplo aqui, que a minha câmera tá na frente do botão, mas onde eu posso digitar olá, uma mensagem e... pera aí. Ai, exemplos. Olá. Tá, eu digitei olá e ele me mostrou olá aqui, tá? Então vamos a quer tecer, tá?
Ele me mostrou que era TC. Mas se eu pegar e abrir uma outra aba aqui e eu digitar aqui olá, primeira vez que tá sempre no pau, olá, eu vou ver que apareceu uma mensagem olá aqui. Vou botar aqui tipo aba 1, 2 pontos. Mandei uma mensagem. E daí aqui na aba 2 ela recebeu aba 1, mandei uma mensagem. Daí, aba 2. Mandei outra mensagem. Apareceu pra mim a mensagem, mas aqui na outra aba mandei outra mensagem. Agora que eu vi que eu tô cortando as abas ali em cima, mas vocês acreditem em mim que isso são duas abas diferentes, tá? Então a gente basicamente tem dois sites aqui que são o mesmo site, eu acessei com o mesmo endereço, localhost 3000. Quando um digita uma mensagem, ele replica a mensagem para todos os outros que estão conectados. Então a gente vai programar isso, tá? Então eu vou começar do zero e vou ir criando código e mostrando para vocês aqui, tá? Tranquilo? Eu vou abrir o meu editor de texto aqui. Vamos ir para prog live WebSockets. LiveSockets. Vamos criar um diretório novo que eu vou chamar de ao vivo, tá? E daí aqui dentro desse diretório nós vamos criar um arquivo HTML. Tá. Dentro desse arquivo HTML eu usei o atalho do Atom para já criar as coisas, tá? Mas vamos chamar essa página de olá. Ai meu Deus, não sei porque que o meu teclado não tá botando acento agora, mas isso é coisa que acontece quando tu apresenta código ao vivo. Olá, WebSockets, tá? Vamos salvar aqui. Ah, ele não tá rodando em nenhum lugar ainda. Aí, basicamente, o que eu vou fazer, por enquanto, eu vou vir nesse terminal aqui e vou rodar um servidor nessa porta, na porta 3000 aqui. Voltou, tá? Rodei ele na porta 3000 aqui. E agora eu vou voltar pro meu navegador. E tem uma página em branco aqui que é a página Olá WebSockets, tá? E eu só vou botar no corpo dela um parágrafo escrito Olá WebSockets. Deixa eu ver. Tá, pra mostrar pra vocês. Aí agora vamos voltar para o editor de código. E o que a gente quer fazer aqui é adicionar uma tag de script em que a gente vai criar o nosso código WebSocket, né? E daí agora vai vir a calhar aquelas funções lá que eu falei para vocês. Aí eu vou criar uma variável que eu vou chamar de WS para WebSocket. A gente vai criar um new WebSocket. E daí a gente vai conectar ele, a gente ainda não tem um servidor, né? Mas a gente vai conectar ele, digamos, no nosso localhost. ws://localhost. E daí vamos botar a porta 3001, tá? E daí a gente faria uma coisa assim, tipo, ws on open. A gente pode colocar uma função dizendo o que acontece quando a gente abre o socket. E bom, a gente pode fazer um ws.onMessage, que é a função dizendo o que acontece quando ele recebe uma mensagem do servidor. Tá bom? E tá errado aqui. Isso. Aí eu vou salvar isso. Aí agora se eu voltar para o meu navegador, que tá aparecendo aqui, e rodar de novo, eu só vou esperar que a gente veja um erro, tá? Porque primeiro que o WebSocket está escrito errado, eu acho. Deixa eu ver. Tá. Beleza, o WebSocket tinha que ser escrito em camel case. O S era maiúsculo. Aí agora a gente vai ter visto um erro aqui, tá? Não tem nenhum servidor, né, na porta 301. E agora o que a gente vai fazer é a gente vai criar esse servidor, tá? Tá, então assim, o que eu vou fazer agora, eu vou usar o Node Package Manager para instalar uma biblioteca de WebSockets.
tá? Que se chama AWS. Que isso vai estar rodando no nosso servidor, tá? E eu vou instalar uma outra biblioteca também, que se chama Express, que é uma biblioteca que vai criar um servidor HTTP pra gente, porque a gente precisa ter um servidor HTTP em que a gente vai estar servindo a página index.html e também vai estar transformando uma conexão HTTP do browser numa conexão WebSocket. É uma coisa que o browser faz automaticamente, mas a gente precisa criar um servidor HTTP no nosso server, tá? Então vou fazer isso com Node.js. Aí eu vou criar um arquivo que eu vou chamar de index.js. Eu geralmente gosto de chamar de server.js. Em que eu vou escrever o nosso server aqui, tá? E daí esse aqui é código Node.js. Eu vou requerir essa biblioteca AWS, que eu vou chamar de AWS. E eu vou requerir essa biblioteca Express, que cria o nosso servidor. E daí eu vou colar um pouco num outro código que eu tenho aqui, porque eu quero lembrar como é que faz as coisas. Deixa eu ver. Ah, não. Tá, beleza. A gente vai criar... Eu queria lembrar disso daqui. A gente vai usar esse aqui, websocket.server, que a gente vai criar um servidor na porta 3001, tá? A gente vai também... Deixa eu lembrar aqui. Criar um... Vou copiar tudo isso daqui. Mas eu vou só... A gente vai criar nessas linhas aqui o nosso servidor. A gente chama... bota ele nessa variável app de aplicação. E essa parte aqui eu vou deixar comentada. Tirar para depois aqui. Nosso servidor está apagado, nosso socket está apagado aqui, depois a gente faz. E daí a única coisa que a gente vai fazer no Express é dizer assim, quando o usuário bater no barra, né, que é o path default da nossa aplicação, o caminho default da nossa aplicação, a gente vai usar esse código sendFile na nossa resposta para a gente mandar o arquivo que se chama index.html. Vamos ver se eu não cometi nenhum erro nesse copy-cola que eu fiz aqui. Vamos fazer npm, daí a gente faz, desculpe, node server para rodar o servidor. Pera aí, deu um erro. WebSocket is not defined. Sim, porque eu tenho que requerir para WebSocket aqui. Isso. Assim, eu devia... Eu nem imprimi nada quando o server roda, mas eu acho que agora, se eu for aqui para nossa página Olá WebSocket, se der F5, ele deu... Porque, deixa eu ver aqui, eu acho que eu não inicializei o servidor, peraí. Sim, eu tenho que usar o método listen. Eu tenho que usar app listen na nossa porta 3000 para iniciar o servidor, tá. Vamos tentar novamente. Tá, beleza, deu um erro no nosso servidor dizendo que path não está definido, porque eu esqueci de novo de pegar uma biblioteca que se chama path, const path, que eu só uso ela para calcular onde fica o nosso... Onde é que está o nosso arquivo HTML. Tá, deixa eu ver, agora reiniciar o servidor. E depois eu vou fazer uma coisa que reinicia o servidor sozinho pra mim. Tá, agora a nossa página disse olá WebSockets, tá? Mas ela não deu nenhum erro aqui de conexão.
E nós já vamos fazer alguma coisa com essa conexão. Então, vamos voltar aqui para o nosso editor de texto. E daí agora, aqui dentro dessa função que eu chamei onOpen, que é uma função que vai rodar uma vez quando o socket abrir, quando o cliente abrir uma conexão com o servidor, vamos só botar aqui console log conectei, para ele imprimir dizendo que conectou. Eu vou botar essa coisa conectei aqui e vamos só ver se isso aqui funciona. Ó, como vocês podem ver, ele imprimiu no terminal aqui, conectei, tá? Agora no lado do servidor, vamos para ele aqui. Aqui no servidor, agora a gente vai fazer uma outra coisa, tá? A gente vai criar no nosso servidor, a gente vai fazer um on connection. E a gente vai colocar uma função aqui. E a sintaxe, como não me responderam o nível técnico das pessoas que estão vendo a palestra, eu não sei direito tipo o que eu tenho que explicar ou não, mas a sintaxe do JavaScript que a gente usa no servidor é um pouquinho diferente, porque a gente pode assumir que a versão do JavaScript que está rodando no Node é um pouquinho mais nova do que a versão que tu vai estar no browser, no navegador, né? Porque no navegador tu pode ter versões mais novas, mais velhas do mesmo, ou até navegadores que não suportam todos os padrões e tal. Então vocês vão ver que é um pouquinho diferente o JavaScript que eu escrevo no server. Tipo, por exemplo, essa notação de função aqui que eu uso é um pouco diferente e tal. Mas aí vocês podem me perguntar agora ou perguntar depois pra pedir uma explicação do que basicamente eu tô fazendo, tá? Tá, e aqui nesse código, basicamente, toda vez que acontecer uma conexão nova, ele vai chamar uma função com esse WS aqui, e esse WS é como se fosse uma referência àquela conexão que eu recebi. Então, toda vez que eu mandar uma mensagem aqui, ela vai chegar para o cliente que acabou de se conectar. Então, daí, basicamente, eu vou fazer assim, eu vou aqui no servidor imprimir conectaram. E daí a gente vai fazer assim, tipo ws.send, se eu não tiver feito nada errado, tipo um hello, sei lá. Vou mandar uma mensagem para quem entrou. Aí agora no meu... como eu atualizei o código do servidor, eu tenho que reiniciar ele, mas o que eu vou fazer agora é eu vou usar uma coisa que se chama nodemon, que basicamente é uma biblioteca do Node também que fica cuidando das atualizações no teu código e só atualiza ele para não precisar fazer isso. Então não vou mais precisar me estressar. E agora se eu não errei nada no código, porque ficar fazendo essa coisa ao vivo é meio estressante, né? Mas se eu não errei nada no código, vamos ver. Ele disse aqui, tá? Ele disse conectei pro cara, no servidor falou conectaram, tá ali no terminal ali em cima, mas por que eu não vi a mensagem aqui embaixo, né? Tem uma outra coisa que eu esqueci de fazer. No meu código do cliente, ele tem um método que se chama onMessage, né? E é basicamente um método que vai fazer alguma coisa quando receber a mensagem. Então, eu vou fazer um console log aqui, recebi. E daí, na realidade, o parâmetro dessa onMessage a mensagem. Então, vamos fazer assim, ele vai dizer recebi mensagem. E daí eu vou iniciar. E daí, olha, vocês podem ver no... Ops, não esqueci de trocar o código para vocês. Vocês vão ver aqui, ó, conectei, recebi, no server ele disse conectaram, né, porque alguém acabou de conectar, e ele vai dizer recebi, ó, a mensagem. E daí tem um monte de coisa na mensagem, mas tem um campo aqui que se chama data, que está escrito hello. Então a gente acabou de implementar o exemplo mais simples, que é basicamente alguém conecta, o servidor sabe que tu conectou e ele te manda. Para provar, digamos que essa conexão é persistente, a gente poderia fazer uma coisa nesse estilo, assim, por exemplo. A gente poderia fazer o server, fazer tipo set timeout, que é uma função, né, que cria uma coisa que roda set interval, na real, desculpe. Que cria uma coisa que acontece em um intervalo de tempo. E daí a gente cria uma função aqui que manda hello. E acontece de 2 em 2 segundos, por exemplo. Vamos tentar fazer isso. Vamos ver. Conectou. Recebi uma mensagem. Recebi.
Ó, então ele tá recebendo de 2 em 2 segundos as mensagens. Como vocês podem ver, uma conexão persistente e tal. Aí agora o nosso objetivo aqui... Bom, tranquilo até aqui? O nosso objetivo aqui agora vai ser criar aquela aplicação de chat ali. Então não só a gente quer se comunicar com um cliente, mas a gente quer pegar as mensagens que o cliente te manda e replicar ela para todo mundo, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é trapacear um pouco, porque eu quero abrir o código HTML que já estava pronto lá, porque eu não vou ter tempo para implementar ele todo. Então vamos só pegar esse código HTML inteiro do coisa e colar na minha aplicação, e daí eu só vou apagar todo o código WebSocket, que é o spoiler aqui. Só sobrou esse código aqui abrindo a conexão, tá? Vamos ver. Rodar nosso servidor. Vamos vir para o browser. Ok. Agora vocês podem ver o que eu podia fazer para... Eu vou por um cadinho esconder o terminal ali para vocês. E daí agora vocês podem ver que tem um botão de enviar aqui, tá? Então, o código HTML eu vou mostrar ele rapidinho aqui para vocês. Ele tem esse form, tá? Que deixa eu apagar esse spoiler aqui também. Ele tem esse form que não tem nenhuma ação ainda, não faz nada quando tu clica ele. Vou até tirar isso aqui também. Ele tem esse input que tem o ID message, tá? Que é o botão enviar. E só isso, tá? Então aqui no nosso script a única coisa que a gente tem é que ele está iniciando uma conexão WebSocket com o servidor. Então a gente vai ter que lembrar daquelas funções que a gente tinha. A gente vai criar aqui de novo a mesma coisa, um onOpen, que é o que acontece quando a nossa conexão começa. A gente cria uma função aqui que faz alguma coisa no onOpen. A gente vai ter o nosso onMessage, que é o que acontece quando chega uma mensagem. E depois eu vou fazer o onError, mas vamos botar aqui error e close, que seriam as coisas extras. Tá, no onOpen vai ser muito parecido, tá? Vamos dizer assim, tipo... Conectei, tá? Só que agora o que a gente quer fazer duas coisas, tá? A gente quer... Vamos começar pelo lado do cliente. A gente quer apertar o botão enviar e a gente quer que ele mande uma mensagem para o servidor, né? Então, na realidade... Eu já vou fazer o que eu tinha dado spoiler aqui. No HTML, a gente tem isso desde os primórdios do HTML. A gente pode botar um onSubmit no nosso form. E daí colocar o nome de uma função aqui que eu botei sendMessage. A gente faz assim. E daí basicamente ele vai executar essa função quando a gente clicar no botão, né? Geralmente isso é usado para validar formulários e coisas assim com JavaScript. Mas aqui a nossa ideia é o quê? A gente vai criar uma função que eu vou chamar de sendMessage. E daí nessa função sendMessage a gente vai ter que fazer uma coisa assim. Como tem vamos voltar aqui pro HTML. Como tem um formulário, esse formulário tem esses elementos, um input e um botão, né? A nossa ideia é fazer assim. A gente sabe que quando chamarem a função, quer dizer que apertaram o botão. Então a gente quer olhar o conteúdo que está dentro do input, pegar ele e usar o WebSocket para mandar para o servidor, tá? Então é basicamente isso que eu vou estar fazendo. Então a gente faz aqui, eu vou chamar var input. Aí eu vou usar a API do browser, a document API, sei lá, a API do DOM. Usar o getElementById. Eu não vou usar tipo jQuery nem essas outras coisas mais cabulosas aqui. Primeiro porque é muito simples esse projeto. E segundo porque, sei lá, não quero jQuery. Eu quase falei um palavrão aqui, mas eu lembrei que eu tô fazendo uma palestra séria. Desculpa aí, pessoal.
Então, eu quero saber o input, tá? O input é esse cara que tem o ID message, MSG. E daí eu vou fazer assim, get element by ID. Opa, valeu pelo subscribe no canal, Gustavo. E aqui no input, e agora o input eu tenho ele na minha mão, e daí eu posso pegar, sei lá, var text, e se não me engano a gente faz tipo input.textContent. Quase certo, esse é o conteúdo que está ali escrito dentro. E daí a gente vai fazer ws, que é a variável que eu guardei meu WebSocket logo ali em cima. Eu tenho que apontar assim, né? E a gente vai poder .send, que ele manda uma mensagem. E a nossa mensagem vai ser o conteúdo só. Tá? Porque, basicamente, eu não vou chegar a fazer isso nessa palestra, eu fiz na outra que eu fiz antes no canal do Twitch. O mais legal é tu criar, tipo, como se fosse um protocolo de comunicação onde tu manda uma mensagem que tem um pouquinho mais de campos pra tu saber identificar quem é o usuário que tá mandando ela e tal. Aqui esse exemplo é muito simples, né? Então a nossa mensagem eu só vou mandar esse text, tá? E isso aqui é a parte do cliente. Vamos mudar pro navegador e daí vamos dizer aqui, dar um F5 e daí eu vou digitar LOL. Tá, ops. LOL? Não. Ah, tá, tem um problema com o meu código, desculpa, eu vou voltar pro código. No final do código do sendMessage eu tenho que retornar false. Por quê? Porque esse código aqui, onSubmit, ele vai mandar o formulário e daí o formulário vai reiniciar a página, né? Porque eu acho que, se não me engano, eu tinha que ter botado isso aqui mesmo, pra ele não reiniciar a página também. Mas daí quando tu retorna falso no final da função, se eu não me engano, daí ele diz assim, não, tá, mas tu não aprovou esse formulário e eu não vou mandar ele de verdade. Tu só faz a tua ação, mas ele não faz a ação normal que o browser teria que ter feito. É meio que uma gambiarra, mas o HTML deixa tu fazer isso. Deixa eu ver se agora vai funcionar. Tá. LOL. Não. Tá, claramente eu fiz alguma coisinha errada aqui. Um segundo, vamos... Deixa eu colar no código que funciona aqui. Ah, é ponto velho. Acho que tá dando um erro aqui, então. Tá. Colei do código que funciona. Vamos voltar aqui. É input.value. E daí esse código... e esse código fazia uma coisa importante também, que ele fazia input.value igual a uma string vazia. Porque logo depois de tu mandar a mensagem, a gente quer que ele limpe o texto. Então, se tudo der certo agora, vamos fazer assim, lol. Tá, beleza. A mensagem foi limpa, tá? Mas pra onde que foi essa mensagem? Agora a gente vai ter que voltar pro nosso servidor. Eu vou mostrar ele de novo pra vocês, tá? E daí aqui no nosso servidor, que tá nesse terminal, o que a gente quer é voltar pro nosso código de servidor. E deixa eu tirar esse código aqui que manda mensagens a cada intervalo. E a gente quer fazer um ws.onMessage, que é basicamente a gente vai estar esperando o que vai acontecer quando te mandarem uma mensagem, tá? E daí aqui ws é a conexão que acabou de ser feita ali pelo cliente, e ele recebe a mensagem aqui nessa função. E daí ele, por enquanto eu vou fazer ele dizer assim, recebi do cliente message, tá? E ele reiniciou o código do meu servidor ali. E agora vamos voltar para cá. Vamos conectar. O servidor disse conectaram. Manda uma mensagem. E ele disse recebido do cliente, lol. Recebido do cliente, yeah, tá? Então tá, a gente tá avisando pro servidor. Mas agora o que a gente quer na realidade é criar essa coisa de que todo mundo que tá conectado na mesma aplicação receba a mensagem. Que é meio que a última parte. E a gente vai acabar isso e daí... Eu sei que pra mim passou voando, mas depois que eu acabar isso eu vou dar um resumo, explicar um pouco o que eu fiz e eu vou abrir pra perguntas porque
Hoje eu posso ir até umas 8h30 mais ou menos. E eu quero dar um tempinho pra vocês perguntarem. Tá, vamos voltar pro servidor. Aqui. E daí agora o que a gente quer fazer na realidade é assim. Eu vou criar uma variável aqui. Que eu vou chamar de allSockets. Que vai ser um array, tá? E o que eu quero fazer é toda vez que uma conexão nova começar, eu vou fazer assim, .allSockets.push essa conexão, tá? Então eu vou colocar a minha conexão numa lista. E isso não é a melhor maneira de fazer isso, mas isso é uma maneira que eu tô fazendo didaticamente aqui. Além da gente dizer que ele vai fazer alguma coisa quando receber a nossa mensagem, tá? Então, agora eu vou meio que extrair esse código aqui e vou botar deixar um pouquinho mais bonito, vou criar uma função handleMessage, que eu vou criar aqui em cima. Não, peraí. E agora ela vai dizer, tá? Ela ainda tá dizendo recebido do cliente, tá? Só que daí agora a nossa ideia é que assim, todas as conexões que acontecem no servidor, elas estão sendo passadas elas estão sendo postas nessa lista aqui. Então, quando a gente receber uma mensagem, o handle message do servidor, o que ele vai fazer com a mensagem é mais ou menos assim. E daí, desculpem a minha sintaxe, pode ser que eu não esteja lembrando direito. Eu vou fazer assim, for let ws, tipo, para cada ws of, acho que é essa a sintaxe do for. Se tiver errado, a gente vai descobrir. Sockets, tá? E daí, aqui, basicamente, eu vou fazer um loop por todos os sockets que eu acabei de guardar. E daí eu vou fazer assim, ws.send a mensagem. Bem simples, tá? Então ele vai dizer recebi isso daqui. E daí, inclusive, para ser bem didático, a gente poderia botar um console log. Mandando. E daí, mensagem, tá? Então, vamos ver se isso funciona com um cliente só, que é o que eu queria testar aqui. Vou mudar F5 na página. O servidor disse conectaram, tá? Eu boto olá, que meu teclado tá cagado. Ele disse mandando olá. Ah, tá, beleza. Ele disse mandando olá, tá? Para uma pessoa. Eu ainda não tô tratando no cliente essa mensagem, porque o cliente não sabe o que fazer quando ele recebe uma mensagem, né? Mas o servidor pelo menos disse que estava mandando. Então vamos fazer assim, vamos copiar isso aqui para uma segunda aba, tá? Agora a gente tem duas abas, o servidor já disse ali, conectaram, tá? E daí quando esse cara mandou lá... Opa, valeu pelo sub, Temaclay. E quando esse cara mandou lá, vocês podem ver que o servidor disse assim, ó, mandando lá, tá? Então, se o que eu tô falando pra vocês tá certo, se eu não cometi nenhum erro, o que aconteceu é que ele adicionou dois clientes na lista, tem 2 WebSockets lá no servidor, e quando um manda mensagem, ele manda lá pra essas 2 pessoas. Agora, o que eu vou fazer, que é a parte final dessa aplicação, pra gente fazer um chat super bare bones, assim, tipo, o mínimo possível que tu precisaria pra fazer um chat, eu vou voltar pro nosso código do cliente e a gente vai pegar e a gente vai usar o onMessage dele, que está... Ah, pera aí, esse é o código completo. Não, esquece o código completo. Pelo amor de Deus. Mas saca só, onMessage está vazio, tá? Então essa função é o que o socket vai fazer quando o servidor manda uma mensagem para ele. Vamos botar message aqui. E daí a primeira coisa que a gente vai fazer é, obviamente, imprimir, recebi, e vamos imprimir a mensagem, tá? Mas mais do que isso, o que a gente quer é pegar o elemento que está aqui em cima, ó. Tem um elemento que se chama messages, tá? É uma lista de mensagens. E o que a gente quer fazer é pegar esse elemento e dar um append de um novo elemento list item, né? Um item da lista, com o conteúdo da mensagem que a gente recebeu do servidor. Então, vamos fazer isso de uma maneira super simples aqui. Vamos fazer var messages igual a document.getElementsById e o ID messages, se não me engano. Deixa eu ver aqui em cima. O ID messages. E daí a gente vai criar
um li que é document.createElement, eu acho que é isso. li, que é um list item, e daí a gente faz li.textContent igual a message, bota o conteúdo dele com uma mensagem, e daí a gente faz messages.append. Agora eu já não tenho certeza se é isso, eu vou colar do meu outro código que tá pronto aqui, tá? Messages.append ali, tá? Ah, e é message.data, já me salvei aqui. Tá, vamos ver. Messages.append ali. E aqui message.data. Tá, e daí isso deve estar funcionando. Vamos aqui pro browser. Da F5. Ele diz conectei aqui no cliente, conectaram lá. Vamos mandar: olá, meu nome é Lucas. E ele disse, aí daí, tá, isso é interessante, tá? Tem várias coisas que a gente tem que notar. O servidor disse 3 vezes, depois eu vou falar sobre esse detalhe. Eu mesmo, o próprio cliente que mandou, viu: olá, meu nome é Lucas. No cliente eu não tenho um código tipo assim, depois que o usuário digitar, coloca ele na coisa. Ele literalmente só apaga a mensagem e deixa mandar pro servidor. Então o que tá acontecendo aqui é, eu mandei a mensagem, o servidor recebeu, viu qual é a lista de pessoas conectadas, e daí mandou de volta pra mim mesmo. Eu que mandei a mensagem. Então, essa mensagem que mostrou aqui, na realidade, é eu tratando o código como se estivesse conectado. Agora, a explicação de por que a gente viu... Por que a gente viu 3 vezes no servidor? Porque eu não tô fechando as conexões. Eu tô tratando isso errado. Então, tipo, as abas que eu já fechei no browser, que não existem mais aqui... elas ainda estão conectadas no servidor. Na real, elas não estão mais conectadas, mas o servidor acha que elas existem. E é para isso que existe a função onClose no cliente e onClose no servidor, que daí tu vai ter que ir limpando as conexões que vão indo embora. Eu ainda não fiz isso por questão didática, tá? Mas então, na real, o que eu vou fazer, que é mais tranquilo, vamos reiniciar o servidor aqui. Que agora o servidor tá zerado de conexões. Vamos dar um F5 porque eu abri uma conexão nova aqui, eles desconectaram. Vamos abrir uma aba nova e eles desconectaram, tá? Então agora a gente tem 2 conexões no servidor. Esse cara, vamos fazer aqui assim, ó, tipo, aba 1, 2 pontos. Olá, meu nome é Lucas. Eu recebi essa mensagem. Pode ver que o servidor falou 2 vezes. E aqui ele disse: olá, meu nome é Lucas, na aba 2, tá? Agora vamos fazer aqui, aba 2. Meu nome também é Lucas. Aí a aba 2 fala que meu nome também é Lucas, e daí mudo para outra aba. Vocês podem ver que são abas diferentes só pelo terminalzinho aqui. Mas então basicamente é isso. A gente criou uma aplicação super simples de web chat. Claro que ela tá rodando aqui dentro do meu computador, mas daí todos os usuários que forem entrando vão poder se comunicar, porque as mensagens estão sendo reproduzidas para todos. Coisas que a gente poderia melhorar aqui: implementar o onClose para tirar as conexões antigas, implementar onError para tratar erros e tal, e daí também implementar um sistema de autenticação para as pessoas terem nick e essas coisas e tal. Mas isso é o exemplo mais simples de todos. Deixa eu só dar um gostinho para vocês do que eu queria fazer, mas realmente assim, seria mais complexo que isso e não vai rolar, e eu quero que vocês possam fazer perguntas e participar e tal. Mas o outro exemplo que eu queria mostrar, só para dar um exemplo do que dá para fazer com essa tecnologia, vamos fechar aqui. E tem um exemplo que se chama HTML5 Zelda, tá? Eu copiei esse exemplo do GitHub lá, de um magrão. Depois eu até vou dar crédito pra ele, porque é bem maneiro. Vocês podem procurar esse nome, HTML5 Zelda, vocês vão achar esse projeto. E daí eu vou rodar ele aqui no browser, só pra mostrar. E daí a ideia desse projetinho aqui é que ele tem um bonequinho do Link. Tá. Tem um probleminha aqui, só que ele não devia estar dando scroll. Mas a ideia é que o bonequinho se mexe com as tuas setas. E eu criei 2 bonequinhos. E a minha ideia é que um seria controlado pelas minhas setas e um seria controlado pelas setas da outra aba. E daí a gente poderia criar um jogo multiplayer em que, sei lá, tu só anda com esses 2 bonequinhos. Talvez fique para outro dia eu fazer isso, ia ser um pouquinho mais complexo. Mas enfim, eu acho que eu passei mais ou menos o conteúdo do que eu tava a fim de passar aqui. Eu vou abrir para perguntas para vocês.